nosso conteúdo de fonologia. Sou a professora Larissa Marins, professora de língua portuguesa, e vamos estar juntos aí mais um tempo, certo? Então vamos lá, continuando com o nosso conteúdo. A gente já viu dígrafo, a gente já viu encontro consonantal e agora vamos ver encontros vocálicos. Encontros vocálicos, encontro de vogais, muito bem, que são identificáveis por meio de fonemas vocálicos, fonemas de vogal, de vogais. Atenção para isso, vamos lembrar o que era vogal, o que era consoante, lembra? Vogal, o som passa sem nenhum tipo de obstrução, certinho? Daí a gente começa a pensar sobre a questão das vogais. O que seriam as vogais? Nas vogais, a gente apresenta, no caso, aprende com menor, que existem 5 vogais, A, E, I, O, U, certo? Mas ao todo, não são 5, são 12. Por que 12? Vamos ver, a gente tem, na língua portuguesa, assim como a língua portuguesa é rica, linda, maravilhosa, meu amor, minha paixão de vida, vocês sabem disso. E a vogal, eu consigo perceber na língua portuguesa que existem mais do que muitas outras línguas. Tem algumas línguas até, algumas pessoas de outras línguas que vêm para cá, querem aprender língua portuguesa e sentem dificuldade de fazer o sentem dificuldade de fazer o maçã. Por quê? Justamente porque eles não possuem alguns fonemas que nós possuímos, porque somos lindos e maravilhosos. Que seriam quais? Por exemplo, as nasalizações, o aberto e o fechado. Tem gente, por exemplo, se a gente for ver na língua espanhola, tem gente, espanhol, argentino, colombiano, que não consegue saber a diferença, se falamos somente as duas, de avô e avó. Por quê? Porque pra gente é super claro conseguir perceber que existe um avô fechado, que é o masculino, e o avó com acento agudo, que é o feminino. Eles não conseguem perceber isso porque não tem esse fonema, não tem esse fonema vocálico de aberto e fechado, certo? Então é legal a gente perceber, a gente ver a riqueza da nossa língua quando formos estudar português, certinho? Então aqui, ó, são as 12, perdão. A, que é o nasal, E, em, que é o nasal, I, in, também, O, on, U, Então eu consigo ver ali o aberto, o fechado e o nasal. Olha só que lindo, né? Eu sei. Então vamos lá. Pensando nisso, precisamos ver aqui os conceitos principais em relação aos encontros vocálicos. E o primeiro conceito que eu passo para vocês é o ditongo. O que seria o ditongo? São 2 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, moramos aqui no Rio de Janeiro, certo? E quando eu falo janeiro, na separação silábica, janeiro, eu percebo que houve uma junção aqui de 2 vogais. E essas vogais ficaram na mesma sílaba. Que são quais? E e o I. Janeiro. Então, ditongo, certo? Daí a gente tem algumas diferenças em relação a esses ditongos. Por exemplo, a gente tem relações de ditongos orais. O que são orais? Pensa. O oral, lembra, boca. É aquilo que sai pela minha boca. O som somente sai pela boca. Então, por exemplo, janeiro. Janeiro. Sai somente pela boca. Mas, professora, como é que eu vou saber que janeiro sai pela boca? E qual seria o outro lugar para sair? Pelo nariz. Lembra que a gente viu aqui as vogais nasais? Pois então, temos algumas vogais que saem pelo nariz. Então, é importante fazer o quê? Fechar o narizinho. Se eu falo janeiro com o nariz fechado, janeiro, não teve uma tremida no meu nariz, certo? Quando a gente está com um resfriado, por exemplo, espero que vocês não peguem coronavírus, tá bom? Então, não vamos pegar coronavírus, mas se for um resfriado comum, a gente, quando fica com o nariz entupido, sai meio estranho, né? Sai fonha. Ih, tá com o nariz entupido. Sabemos rápido. Por quê? Porque fica fonha, porque o som que deveria sair pelo nariz não sai. Então é importante saber que o oral sai pela boca e o nasal sai pelo nariz. Na dúvida, fechem o narizinho de vocês. Claramente, na prova, vocês não vão fazer isso. Até porque as pessoas podem parar do seu lado, perguntar o que está acontecendo, se você está querendo enfermar outra pessoa ou se você está querendo suar o seu nariz. Você não vai fazer isso. Mas, como você já está estudando dessa forma, você vai perceber uma semelhança em relação aos encontros vocálicos, aos ditongos nasais e os orais, certinho? Então, os orais saem somente pela boca. Por exemplo, quando eu falo pai,
só saiu pela boca. Então, oral. O peixe, a mesma coisa. Vamos separar o peixe para saber onde está o ditongo. Peixe. Onde é que estaria o ditongo? No ei. Vamos ver. Fecha o nariz. Peixe. Teve tremida no nariz? Não. Se não tem tremida no nariz, então aqui é um ditongo oral, certo? Daí, quando formos ver o ditongo nasal, vai ficar mais fácil. Porque se eu fechar o nariz e se eu falar a palavra, vai sair uma tremida. Vamos ver a palavra mão. Temos que lavar? Vamos lá. Mão. Tremeu o nariz e saiu até estranho o som, né? Façam de novo. Mão. Tremeu o nariz. Se treme o nariz, o ditongo é nasal. E lembrando que ditongo porque são duas letras da mesma sílaba, não esqueçam disso. Certo? Se seu nome tiver, por exemplo, é fácil de gravar. A mesma coisa aqui, verões, que é uma outra forma de colocar no plural a palavra verão, que é possível de verões e verões, certo? Então vamos lá, fecha o nariz. Verões. Tremeu o nariz, não foi? E qual parte que tremeu o nariz? Não foi no ons? Então aí está presente a minha vogal nasal, como são duas, eu tenho um ditongo nasal. Certinho? E observem que os nasais eu consegui perceber pelo tiozinho em cima, certo? Só que não são sempre assim, então fiquem atentos. Temos também os ditongos crescentes. O que seria crescente? Vamos lá para a matemática agora. Português e matemática andam juntos, hein? Crescentes, o que seria? Crescimento. Quando eu cresço em relação à forma como eu falo. Vou botar um exemplo. Olha só. Aqui eu coloquei a palavra água. Professora, mas você não tinha dito que o G e o U, igual águia, seriam um dígrafo? Por que no água não é dígrafo? Que eu observe, quando vocês falam água, vocês conseguem perceber o som do U. Água. Eu consigo perceber. Se eu consigo perceber, não pode ser dígrafo. Certinho? Não esqueçam disso. Então, quando eu faço separação de água, fica água. Onde é que estariam minhas duas vogais juntas? O e o A. Agora vamos ver em relação à força. Água. Qual é o mais forte que eu pronuncio? O U ou A? Água. A. Eu pronuncio mais forte. O U, consequentemente, vai ser mais fraco. Então, olha só o que eu fiz. Eu fui do mais fraco para o mais forte. Eu cresci. Aqui é um ditongo crescente, certo? Então, um ditongo crescente, porque eu fui do mais fraco para o mais forte, cresci a minha oralidade. Certinho? Outro exemplo. Se eu falo consequência, consequência. Vamos lá, consequência. Onde é que estariam os meus ditongos? Aqui. Mais uma vez, ó, eu consigo escutar o som do U. Consequência. Consigo escutar o som do U, então ali é presente um fonema. E no CA eu também consigo encontrar aqui outro ditongo. Vamos ver em relação à força. Quando eu falo consequência, qual é o mais forte? O E, certo? O E é mais forte, o U, consequentemente, mais fraco. Então, mais uma vez, eu fui do mais fraco para o mais forte. Ditongo crescente. E no CA, consequência, qual é o mais forte? A. Logo, o I é mais fraquinho. Então, eu fui do mais fraco para o mais forte mais uma vez. Certinho? Então, aqui representa um ditongo crescente. Ditongo crescente. E também eu tenho um ditongo crescente. Certo? Então, ali eu tenho ditongos crescentes. Eu não elimino a ideia do oral e nasal. Eu também consigo perceber isso. Olha só. No água. Água. Tremeu o nariz? Não. Então, aqui é um ditongo crescente oral. No consequência, vamos ver. Consequência. Esse quen nem sai, né? Faz até um negócio estranho de pato. Por quê? Porque treme o meu nariz. O som não saiu claramente, porque eu estava tampando a parte que ele deveria sair, que é aqui. Então, aqui houve uma nasalização. E a gente consegue perceber, porque vocês já estudaram nasalização, que o N nasalizou a vogal anterior, certo? Então, aqui eu também consigo perceber, ó, que é oral. Aqui é nasal. Então, ditongo crescente nasal. E no CA, não tremeu. Então, oral. Certo? E quando não for crescente? Vai ser o contrário. Decrescente. Eu vou decrescer o meu som. Por exemplo, quando eu falo pavão. Pavão.
Aqui o ditongo está presente no AO. E esse AO, quando eu falo vão, qual é o mais forte? Vão. O A foi mais forte, o O foi mais fraco. Então, o que eu fiz? Do mais forte para o mais fraco. Ditongo decrescente nasal oral. Vão. Tremeu? Então, nasal. Outro exemplo, mais. Mais. Só um som, ó, mais. Então, aqui, presente, o A e o I está no ditongo. Quando eu falo mais, qual é o mais forte? A. O I é mais fraco. Então, eu fui do mais forte para o mais fraco. Ditongo, porque tem duas vogais. Decrescente. Oral nasal. Mais. Não tremeu. Então, é oral. Aqui, ó. Não é gripe não, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô fazendo nariz. Certo? Então, aqui eu tenho a diferença de ditongo oral, ditongo nasal, ditongo crescente e decrescente. Tenho mais alguns exemplinhos para a gente poder ver em relação aos encontros vocálicos de ditongo. Quando a gente pega, por exemplo, a palavra descrição, vamos fazer esses exercícios aí para vocês não se confundir. Descrição. Onde é que estaria o meu ditongo? AO, certo? Não tenho mais nenhum, só tenho o AO. Ótimo. Qual é o mais forte? Descrição. O A. O A é mais forte, logo o O vai ser mais fraco. Então, esse ditongo é um ditongo, foi do mais forte para o mais fraco, decrescente, oral nasal, descrição, são, nasalizou, nasal. Se eu pego outro, quarto, onde é que estaria o meu ditongo? O I e o A, certo? Qual é o mais forte? O A. Vocês estão conseguindo perceber uma semelhança em quase todos? O A sempre é vogal. Interessante, né? Por que o A sempre é vogal? Porque ele sempre vai ser mais forte. A gente vai ver em relação a isso, é vogal e semivogal. Então, olha só, quarto. O A é mais forte, então eu fui do mais fraco para o mais forte. Então, é um ditongo crescente, oral nasal. Quarto. Tremeu? Não. Então, é oral. E por último, temos ali deitou. Deitou. Observem que aqui eu tenho dois ditongos. Dei e o tô. Certo? Aqui no E, quando eu falo E, qual é o mais forte? O I. Não é o A. Legal isso, né? Não é o A. E o I é o mais fraco. Fui do mais forte para o mais fraco. Ditongo decrescente. O que? Oral ou nasal? De. Teve som? Tremeu? Não. Então é oral. E no tou? Tou. Qual é o mais forte? O O. Mais fraco? O. Do mais forte para o mais fraco, decrescente. Então, é um ditongo decrescente. Oral nasal? Tou. Tremeu? Não. Então, é também oral. Certo? Daí a gente vê, talvez vocês que já estudaram um pouquinho, já viram a diferença entre quando eu falo vogais e quando eu falo semivogais. O que seriam as vogais e as semivogais? A vogal são aquelas que são fortes. O que a gente vai ver mais pra frente que a parte mais importante da minha sílaba é a vogal. Então, ela sempre vai ter uma vogal numa sílaba. E quando eu tenho ditongo, duas vogais? Porque uma vai ser a vogal, que é mais forte, e outra vai ser a semivogal, que é mais fraca. Então, a vogal, geralmente, vai ser sempre o A, o E e o O. E as semivogais serão o I e o U. Isso sempre vai acontecer? Não. Vão ter casos, por exemplo, que o I vai se apresentar como vogal. Por algumas, quando tiver, por exemplo, o U e o I, eu consigo perceber. Quando tiver o O e o UO, o E e o O, por exemplo, eu também consigo perceber que uma vai ser mais forte do que a outra. Então, aí a gente vai ver a vogal e a semivogal. Nos estudos de vocês, é mais interessante vocês fazerem dessa forma do que gravar isso. Porque isso não é uma regra. Vão acontecer alguns casos em que o E e que o O serão semivogais
em que, por exemplo, aqui, ó, aqui, o A é vogal, é mais forte, e o O seria o quê? Semivogal, porque ele é mais fraco. Então, isso vai acontecer. Então, é importante que vocês fiquem atentos em relação a isso também. Tentem fazer mais este exercício ao outro, tá bom? Tô aqui pra simplesmente vocês terem noção, certinho? Daí a gente precisa ter uma atenção grande. Por quê? Porque tem algumas provas que gostam de pegar no pé de vocês, que apresenta de uma forma um pouco mais dificultada, digamos assim, algumas palavrinhas, que são, ok? Algumas palavrinhas em relação às terminações em e an. O que seria em e an? Quando as palavras terminam em M ou am, eu tenho um ditongo ali, porque houve uma nasalização e apresentou ali uma vogal que não está aparecendo. Por exemplo, quando eu falo a palavra também. Quando eu falo também, na hora de eu apresentar aqui na minha fonética, como é que seria? Tam, certo? A gente percebeu que isso é uma nasalização. E no bem, olha só o que acontece. Falem alto, também. Vocês não conseguem perceber o N, um I ali? Quando eu falo também, apresentou o I nasalizado. Isso significa que aqui, ó, houve uma nasalização, porque apresentou uma vogal que não estava aparecendo ali, nasalizada. Então aqui existe a presença de um ditongo, mesmo que não esteja na grafia. Isso é uma pegadinha que pode apresentar na sua prova, pode aparecer na sua prova, tá bom? Então aqui, ó, também, assim como amém. Olha só, termina em também. Amém. Olha só como é que fica. Amém. Eu botei um I nasal. Amém. E quando for AM? Tem até algumas pessoas que confundem isso na hora de escrever no WhatsApp, por exemplo, escreve de forma equívoca. Por quê? Porque coloca o bota a, ti, o o, mesmo sabendo que não seria assim. Por quê? Porque pega pela fonética, certo? Então aqui, ó, no amam, como é que seria? A mão, que é a maneira que algumas pessoas escrevem, certo? E aqui é maneira fonética, por isso que eu coloquei aqui a barriga. Certinho, pessoal? Então, ótimo. Mais uma. Hífen. Hífen. Olha só, não terminou em M, mas houve uma nasalização também. Então, hífen. Então, fiquem atentos a isso, porque é importante e pode cair na tua prova. Certinho? Ótimo. Daí a gente passa para a questão dos tritongos. O que seriam os tritongos? Se o ditongo tem 2 vogais na mesma sílaba, os tritongos eu tenho 3 vogais na mesma sílaba. E aí a gente tem uma sequência um pouco mais clara, que sempre serão semivogais mais fracas, vogais mais fortes e semivogais novamente. Por exemplo, coloco aqui algumas palavras, iguais, saguão e averiguam. Isso é importante também, porque mais uma vez a gente vai perceber esse processo aqui de criação de uma vogal que não estava ali existente. Olha só, iguais, iguais. Houve aqui a junção de 3 vogais na mesma sílaba. Mais fortes, o A. Então aqui, ó, semivogal, vogal, semivogal. Tem ali, ó, saguão, saguão. Consigo chutar o som do U. Então aqui também eu tenho um tritongo. Mais forte é o A. O I e o O são mais fracos, então aqui também passo por um tritongo. Nessa sequência, semivogal, vogal, mas sempre semivogal. Vogal. E averiguam. E aqui? Onde é que estaria o tritongo? Muito bem, vocês já viram, né? Vocês são inteligentes, meus alunos sempre são inteligentes. Vamos lá, vocês já perceberam que aqui, ó, termina em ão, termina em, eu sempre vou ter ali um ditongo. Neste caso aqui eu vou ter um tritongo porque eu já tinha pré-existente uma vogal presente nessa sílaba. Então aqui como é que seria? Enxaguão. O tritongo está presente aqui. Certinho? Ótimo. Terminando. Hiato. O que seria o hiato?
Hiato é diferente dos outros, porque a gente viu que o ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. E o hiato, o que seria? O hiato seria justamente quando eu separo essas 2 vogais que estavam juntinhas numa palavra. Então, quando há uma separação, eu falo que é um hiato. Por exemplo, quando eu falo caatinga, caatinga, o hiato está presente aqui. Separou, certo? Raiz, a mesma coisa. Raiz. Separei as 2 vogais. Compreensão. Compreensão. Olha só. Separei. Mais uma vez, hiato. E, como eu costumo dizer aos meus alunos queridos, na própria palavra hiato existe um hiato. Então, olha só que fácil. Grava. Hiato é o hiato. Pronto. E da palavra hiato, ó, hiato, houve uma separação de vogais. Então, eu tenho um hiato. Grava assim, você vai conseguir rapidinho. Moleza um 10 aí nessa parte, com certeza. Certinho? Ótimo. E daí a gente entra na questão da separação silábica, porque eu me pergunto, na verdade eu sei que vocês estão se perguntando. Fico, professora, mas eu tenho tanta dificuldade de fazer separação silábica. Eu não sei fazer separação silábica, eu acho que tá junto, mas o negócio tá separado. Você fez vários aí que eu achava que ficava junto. Como que eu faço? Simples. Simples, simples. Se você tem algum tipo de dom musical, se você toca, se você canta, se você gosta de escutar música, você já percebeu que as músicas possuem um compasso. O que seria o compasso? É quando eu fico aqui, ó, martelando o meu pé, quando eu bato, por exemplo, certo? Algumas músicas são mais rápidas, outras são mais lentas, certo? Outras têm um compasso mais normalzinho. Então, isso daí é importante porque vocês podem utilizar deste recurso para fazer separação silábica. Marcam sempre assim, ó. Todo som que você sair, que sair de uma vez pela sua boca, já vai marcar uma sílaba. Então, vamos lembrar o que seria sílaba. Conjunto de um ou mais fonemas, sons pronunciados em uma só emissão de voz. Então, quando eu abro minha boca, quando sai esse som, certo? Por exemplo, meu nome, Larissa. Som, Larissa. 3 vogais, certo? Compreensão, como a gente tinha visto. Compreensão. Se você puder, batendo o pé, tô batendo aqui porque vocês não vão conseguir ver um pé, espero até que não vejam, mas se vocês conseguem ver o pé, ó, batam o pé de vocês na hora de fazer a prova, provavelmente vocês farão de tênis, não vai soar nada, não vai fazer barulho, então é bom que vocês façam, tá bom? Então, daí a gente consegue perceber que cada vez que você bate, marca que existe uma presença de uma vogal. Porque a vogal é mais importante da minha sílaba. Observem, na língua portuguesa, a vogal é a base da sílaba, é a mais importante. Isso é, não existe sílaba sem vogal. E em cada sílaba teremos sempre uma única vogal. E aí a gente fala, vocês podem me perguntar, mas professora, quando eu tenho ditongo, que eu tenho 2 vogais, lembra que eu falei que existe uma vogal e uma semivogal? Então a vogal é que é mais importante, certinho? Portanto, o número de sílabas corresponderá sempre ao número de vogais presentes nas sílabas. Então, se você não tem ditongo, se você não tem tritongo, cara, conta as vogais, você já vai saber quantas sílabas tem, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à quantidade de sílabas, a gente tem alguns números. Tem algumas sílabas que são monossílabas. O que seriam monossílabas? Uma sílaba só. Temos dissílabas, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas e polissílabas, que são de 4 ou mais. Cada um tem seu nome, mas a gente bota em geral um grupo polissílaba. Certinho? Ótimo. Pensando nisso, a gente consegue ter algumas observações que é importante para vocês. As consoantes, a consoante que estiver no final de sílaba, então quando tiver uma consoante sozinha no final de sílaba, junta-se a sílaba anterior. Por exemplo, quando eu falo aquela palavra linda e maravilhosa, quando a gente está no perrengue, a gente precisa de alguém para nos ajudar a defender, que é o advogado. Nós, na língua portuguesa, no Brasil especificamente, falamos advogado. Só que na palavra advogado, existe o i? Não. Vou pegar aqui rapidinho. Não existe o i. Não existe o i no advogado, mas a gente acrescenta o i aqui. Esse i não existe. Se ele não existe, gente, não pode acrescentar em relação à minha sílaba, tá? Na minha separação silábica. Então, vamos lá. Teoricamente, quando falamos advogado, de forma informal, a gente faz a separação de advogado.
certo? Só que, lembra que eu falei, eu posso ter uma vogal sem sílaba? Não. Por quê? Porque a sílaba é mais importante. Então, se eu não posso ter nenhuma sílaba, no caso, eu falei o contrário, né? Não é isso daí, não. Ao contrário. Posso ter uma sílaba sem vogal? Não. Por quê? Porque a vogal é mais importante. Então, aqui, ó, eu não posso botar esse D mudo. Então, o que ele está dizendo é o quê? Que a consoante, quando ela fica muda, ela fica sozinha, ela precisa juntar-se à sílaba anterior. Está junto com a sílaba que já existe anteriormente. Então, aqui, ó, advogado, certo? Então, advertir a mesma coisa, adjunto. Aspecto, o C que estava mudo ali, ele vai ficar junto ao E, as, lembra do batido, ó, aspecto. Ritmo, ritmo, mesma coisa. Tungstênio, tungstênio. Observe nessa palavra que é importante, olha só, tungstênio. Observem que aqui vocês têm, visivelmente, três consoantes, mas isso daqui houve uma nasalização, certo? Tum, tum. Então aqui eu tenho duas consoantes, dois sons de consoante. Como não tem nenhuma sílaba, no caso aqui não tem nenhuma vogal presente nessa junção aqui dessas duas consoantes, eu sempre vou juntar a quem está mais próximo anteriormente. Então aqui seria tungis, tenho. Tudo bem? Então a separação silábica seria dessa forma. Então fiquem atentos. Assim como a advocacia é igual a advogado, o ad fica juntinho com a vogal anterior, o D. Certinho? D com A. Daí a gente vai para a segunda observação. Qual seria a segunda? Palavras. Palavras que são formadas por prefixo, juntam-se à primeira letra do radical quando esta forma uma vogal. O que significa isso? Quando eu tenho uma palavra que antes tem um prefixo, vocês já estudaram a formação de palavras, que antes tem um prefixo, se o radical, a palavra base, iniciar por uma vogal, essa última letra, essa última consoante do prefixo vai se juntar com a vogal anterior, no caso a vogal seguinte. Observe quando eu falo aqui, ó, suboficial. Aqui na palavra seria o quê? Sub, que seria o prefixo oficial, certo? Só que o que eu estou marcando ali? Que essa palavra aqui é junta, então seria suboficial, certo? Se o meu prefixo termina por uma consoante e a minha palavra base começa por uma vogal, eu vou juntar os dois. Então, suboficial, certo? A mesma coisa embaixo, desatento. Desatento. Eu tenho aqui um prefixo des, que indica não, atento, que é a palavra base. Se aqui termina por uma consoante e inicia a próxima palavra por uma vogal, eu vou juntar. Desatento. Assim como inapto. Inapto. Observe. Aqui eu tenho dois casos, né? Porque inapto é o prefixo in, não, apto com o radical. Então aqui tenho esse caso de eu juntar o prefixo in, na, com a vogal da palavra do radical, né? No caso da palavra base. Só que aqui eu tenho um P que está mudo. O que eu faço com ele? Deixo ele sozinho? Não. Então eu vou juntar com quem está mais próximo, que é a anterior. Então, inapto. Certinho? E o transatlântico, na separação, transatlântico. Vamos lá, na separação. Meu Deus. Transatlântico. Juntei aqui, ó, porque houve uma separação, que a palavra é Atlântico, tem um prefixo trans. O que eu fiz? Eu separei esse trans, esse prefixo, justamente porque eu podia juntar com a vogal anterior, depois, né, posterior. Então é
transatlântico. Certo? Show. Então vamos continuar. Terceira observação aqui em relação à separação silábica. Se o radical começar por consoante, que é diferente do que a gente estava vendo até agora, a consoante final do prefixo será repelida, ou seja, vai ficar afastada. Por exemplo, quando eu tenho a palavra sublinhar. Sublinhar. A palavra o prefixo é sub e a palavra base aqui é linha, linhar, certo? Então aqui, se começa por uma consoante e o prefixo também termina por consoante, então eles vão se repelir. O que significa isso? Se afastarem. Então vai ser sublinhar. Então tem muita gente que fala isso, né? Eu vou sublinhar. Mas atenção, hein, na hora de falar. E sublocar, a mesma coisa. Sublocar. Tem o prefixo sub, a palavra base locar. Então aqui, ó, consoante, consoante se repelem. Então sublocar. Tudo bem? Em relação à separação silábica, utilizem isso da batida que facilita vocês e lembrem dessas observações que são importantes. Certo? Então, agora a gente vem para ortoépia ou ortoepia e prosódia. O que seria isso? Que estudo seria esse? É o estudo da correção da minha fala em relação à minha sílaba tônica. Então, é a forma como eu devo falar. Tá? A prosódia seria justamente o acento vocálico, aquilo que eu faço somente no oral. São aquelas palavras que não possuem acento gráfico. Então, eu tenho uma força, tenho uma sílaba tônica forte em algumas palavras que elas precisam ser ditas corretamente. Então aí, para isso, a gente precisa saber 3 conceitos básicos. E esses conceitos básicos, às vezes, confundem a cabeça de vocês, apesar de ser um conteúdo considerado na língua portuguesa tranquilo. Que seria a diferença de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é a última sílaba mais forte, tônica. Lembrando que eu sempre conto de trás para frente, tá? Então, a última sílaba mais forte. Paroxítona é a penúltima sílaba mais forte. E a proparoxítona, a sílaba tônica seria a antepenúltima. Se a gente for pensar nisso, vamos tentar visualizar de uma forma com bizu. Como que seria isso? Por exemplo, se vocês observem aqui, se vocês conseguem observar aqui nesse slide, eu tenho oxítona, paroxítona, proparoxítona, sabendo que cada parte tem uma cor diferente. A oxítona está em todas as outras formas de sílaba, certo? Em relação à tonicidade. Então, a oxítona é a última sílaba mais forte. A paroxítona já não é a última sílaba, é a penúltima sílaba mais forte. Então, quanto maior for a palavra, mais distante da última sílaba vai estar. E a proparoxítona igualmente, olha só. Pulei 2 casas. Não é oxítona, não é paroxítona, é a proparoxítona. Então, tentem pegar por isso, pra gente ver, tá? Por exemplo, existem alguns exemplos, os exemplos que eu vou colocar agora, que são exemplos para vocês observarem, às vezes até erros que a gente comete na hora de falar algumas palavras, que é somente do som. Por exemplo, nas proparoxítonas, lembrando que as proparoxítonas, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Igual ágape. Vou separar só algumas, tá? Se eu falo da P. A sílaba mais forte, né? O A. Se for o A, não é a oxítona, não é a paroxítona, é a proparoxítona. Proparoxítona. Certo? Assim como álibi, idólatra, olha só. Idólatra. Certo? A antepenúltima é a proparoxítona. Ínterim, a mesma coisa, e arquétipo, certo? Assim como nas paroxítonas. Paroxítona já não é a antepenúltima, é a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aí que às vezes a gente até comete erro, quando eu falo que eu quero ir ao cinema, o cinema é 0800, então o cinema é gratuito e não gratuito, como a gente escuta muitas vezes, é gratuito. Então, observem por quê? Porque não tem uma acentuação aqui. Se eu tivesse uma acentuação, beleza, poderia ser gratuito. Mas não é. Não tem acentuação gráfica. Então, aqui, ó, a sílaba tônica, a sílaba forte é no tui. Logo, é uma paroxítona. Não é oxítona, é uma paroxítona.
certo? Temos ali, ó, avaro e não ávaro, tá? Avaro, caracteres, gratuito, intuito, látex, pudico e filantropo, e não filântropo, certo? Filantropo, beleza? E temos ali, por último, as oxítonas. Oxítonas são as últimas sílabas mais fortes. Por exemplo, outra ali também que a gente comete alguns errinhos, na palavra às vezes a gente fala assim, caraca, cara, tá muito ruim em matemática. Cuidado, isso daí é uma prosódia errada. O certo de se falar essa palavra é ruim. Por quê? Porque ela é uma oxítona. Ou seja, a última sílaba mais forte. Então aqui, apesar de não ter um acento gráfico, o prosódico está presente no in, ruim. Assim como condor, harém, Nobel e não Nobel, beleza? Nobel, ruim, sutil e ureter, certo? E não ureter, ureter, beleza? Então aí existem alguns errinhos que a gente comete, né? Isso daí é comum, mas quando a gente aprende, a gente tenta evitar de cometê-los, certo? Então tenham atenção a isso na hora de falar, tenham atenção a isso na hora de escrever e principalmente fazer sua questão linda de português. Certinho, pessoal? Então é isso. Próximo vídeo só exercício pra gente tirar dúvidas todas que tivermos. Certinho? Beijo!